Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. O Felipe tem falado no domingo de manhã sobre a graça de Cristo. A graça de Deus que é Cristo Jesus. E nós já começamos a falar um pouquinho sobre esse texto da palavra do Senhor, de Mateus capítulo 10, sobre o chamado de Jesus aos seus discípulos. E nós vamos voltar a falar, não sei se vamos terminar hoje, certamente não, se vamos voltar a falar nesse assunto, mas é um assunto que tem, ardido no meu coração, o chamado de Deus para nós. O chamado de Deus. Estava conversando com o irmão hoje de manhã, e o assunto era a gente às vezes olhar e ver, talvez, a vida dos nossos irmãos, talvez um desânimo ou um desinteresse de estar congregando, de estar conosco como igreja do Senhor. E eu até disse para alguns irmãos, o pastor Ani está aqui, eu tenho certeza que... Quantos anos de ministério, pastor? Quantos anos de ministério? 48, eu estou com 20. Eu falo por mim, mas cada alma que o Senhor acrescenta ao rebanho, a gente sabe que é do Senhor, é ovelha do Senhor, é filho de Deus. Mas nós que somos incumbidos pelo Senhor para apacentar o seu rebanho, eu tenho, assim, sempre na minha mente aquelas palavras quando o Senhor Jesus ora, ali em João 17, ele diz: Senhor, todos aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição mesmo, que eu os guardei em teu nome enquanto eles estavam no mundo. E aí Jesus ali ora, intercedendo pelos seus discípulos, para que o Pai agora os guardasse, nesse momento que Jesus não estaria mais com eles. Então, o sentimento que está no meu coração, e esse irmão que eu estava conversando hoje de manhã, eu sinto que é o mesmo sentimento, é quando a gente vê, quem é pai aqui sabe disso, o filho que a gente ama, que a gente recebeu ali criancinha, totalmente dependente, sem nenhum conhecimento, e a gente cria, a gente cuida, a gente protege, a gente ensina, e daqui a pouco aquele filho cresce e ele começa a se achar dono de si, cheio da razão, cheio do conhecimento, e aí eles começam a escapar das nossas mãos, a não quererem mais ficar nessa dependência, a querer viver a vida pela sua própria consciência, e é natural, né? O filho amadureça e esse é um processo. Mas para nós, como pais, é duro quando você percebe que seu filho não está tão maduro. E ele não quer mais estar debaixo da sua
orientação, ele não recebe mais a sua direção, e aí eles começam a sair, a deixar. Só Deus sabe quantas lágrimas. Como é triste você ver seus filhos irem embora. E não adianta você obrigar eles a ficarem. Como é duro você ouvir. Você não serve. E aí eu fico pensando, se eu como pastor, eu sofro de ver as ovelhas se dispersando, rejeitando o seu pastoreio. Eu fico pensando no coração de Deus. E eu entendo por que o apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós. Porque Deus, irmãos, nos chamou para viver debaixo da sua graça, viver pela graça, viver pela fé do Filho de Deus. Mas nós não achamos que isso é suficiente. Nós achamos que isso é muito pouco. E aí a gente fica numa busca de alguma coisa que possa nos encher, nos satisfazer, nos dar alegria. E nós sabemos que essa busca é vã. Porque toda a nossa suficiência, toda a plenitude de bênção, de alegria, de paz que nós precisamos, Deus já nos deu em Cristo Jesus. Mas nós achamos que não, isso não é suficiente para mim. Aí ficamos andando de um lado para o outro, querendo servir a Deus a nossa própria maneira, a nosso próprio modo, conforme o nosso coração. Mais um ano, meus irmãos, está terminando. Eu fico pensando, Senhor, o Senhor foi tão bom, foi tão maravilhoso, foi tão bondoso, foi tão gracioso para conosco. O Senhor, cada dia colocou diante de nós um banquete, uma mesa tão farta, com todo aquilo que o Senhor tinha de melhor para nós, que é o seu Filho, o pão vivo, que desceu do céu. Mas nós estamos muitas vezes terminando mais um ano,
E ainda estamos com essa insatisfação no nosso coração. Talvez um sentimento de vazio, de que está faltando alguma coisa. E ainda estamos buscando de um lado para o outro alguma coisa. Mas não está faltando nada, irmãos. Não está faltando nada. Da parte de Deus, Deus tem todos os dias colocado uma mesa perante nós, para que nós possamos nos servir do maná que desceu do céu, que é o seu próprio Filho, que é o corpo do seu Filho que foi moído ali na cruz, por causa do meu pecado, do seu pecado, como diz ali em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e estão separados de Deus. E Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o dom de Deus. Esse é o presente de Deus para mim e para você. É Jesus Cristo. É Ele. E Paulo vai dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom, é presente de Deus. Mas nós temos rejeitado esse presente. Temos feito pouco caso desse presente. Felipe ainda leu hoje de manhã aqui, Romanos capítulo 10, onde o apóstolo Paulo se refere ali aos judeus, dizendo que eles têm zelo de Deus e buscam a Deus para ter entendimento, para ter a vida eterna. Vou até ler lá para não... Romanos 10, 1 diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração que eu faço a Deus por Israel é para a sua salvação. Deus já havia dado salvação para o povo de Israel, irmãos. Deus já havia revelado a salvação para o povo de Israel. Deus já havia revelado a vida eterna para o povo de Israel. Deus já havia revelado o reino de Deus para o povo de Israel. Mas o que eles fizeram? Eles rejeitaram o dom de Deus, o presente de Deus, a graça de Deus. E o texto diz aqui, continua dizendo, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Por quê? Porque, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, estão procurando estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse texto é para o povo judeu, que havia rejeitado o Cristo,
para tentar estabelecer a sua própria justiça. Porque para eles, a justiça de Cristo não era suficiente, eles rejeitaram. E nós, irmãos, muitas vezes, sem perceber, estamos agindo da mesma forma que esse povo. Deus tem nos revelado cada dia a justiça de Deus, que é Cristo, a graça de Deus, que é Cristo, a paz de Deus, que é Cristo, a salvação de Deus, que é Cristo, a alegria de Deus nos nossos corações, que é Cristo. Mas nós não estamos achando que é suficiente. Queremos colocar mais alguma coisa. Não. Só Cristo é muito pouco. Tem que falar em línguas. Tem que haver cura. Tem que haver sinais. Tem que ter multidão. Tem que ter louvor alegre. Tudo isso é consequência. Tudo isso é consequência da vida de Cristo e da plenitude da vida de Cristo em mim e em você. É muito fácil, irmãos, nós acharmos um culpado. A construção não terminou. O culpado é o César. A igreja não cresce. O culpado é o pastor. O louvor não é bom. O culpado é o William. As crianças estão desanimadas. São os professores. Vamos trocar os professores. A gente fica querendo colocar mais alguma coisa. O culto aqui não é bom, eu preciso, durante a semana, estar indo lá naquela outra igreja, porque lá eu tenho uma coisa diferente que aqui não tem. Quem dá aqui, quem acrescenta aqui, é o que acrescenta lá. Então, mesmo Deus que está aqui, Ele está lá, porque só tem uma igreja, a igreja de Cristo, só tem um Deus, só tem um Salvador, só tem um Espírito Santo. Mas é fácil a gente achar um culpado. Adão disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Eu pequei por causa da mulher que o Senhor me deu. Eva falou: olha, eu pequei por causa da serpente, ela me enganou. E assim vem. Desde lá, esse jogar a responsabilidade, a culpa, em cima de alguém, não em nós.
Acho que foi a irmã Vanéia que leu hoje Isaías 6. Quando Deus chamou Isaías, a mensagem aqui era sobre o chamado de Deus. Quando Deus chama Isaías, Deus se revela ali para ele, Deus revela o pecado do povo de Israel para ele, e Deus o chama. Primeira coisa que Isaías diz, ele fala, miserável homem que eu sou. Ele diz, né, vamos ler lá Isaías 6. Quando ele vê o Senhor, Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim. Quando ele se depara com a glória do Senhor, e aí Isaías estava vendo aquele contexto do povo de Israel que tinha visto a glória do Senhor sobre eles, mas agora tinham rejeitado a glória do Senhor, tinham rejeitado o governo de Deus, e estavam misturados, adorando outros deuses. E quando Deus ali se revela a Isaías, revela a glória dele, Isaías não acusou os seus irmãos, mas ele disse, ai de mim. Por quê? Pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui, Deus revelou a sua glória e veio temor ao coração do profeta. Mas agora, meus Deus revelou a sua glória a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, então Deus revela agora a sua glória a nós através do seu Filho. E o que nós temos feito com o seu Filho? Porque Deus revelou o seu Filho para também revelar a nossa pecabilidade, revelar os nossos pecados. Mas agora não é para revelar o pecado para a nossa condenação, mas é revelar o pecado, nossos pecados para a nossa salvação. Por isso que João 3,16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Quando Isaías viu a glória do Senhor, então ele viu os seus pecados, ele viu as suas impurezas, mas ele continua dizendo, mas o Senhor então, porém, versículo 6, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, como uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso te tocou,
os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Expiado foi o teu pecado. Jesus, Ele é essa brasa viva que foi tirada do altar de Deus. Desceu dos céus para revelar a nós os nossos pecados. Mas Ele veio para revelar a graça. Ele veio para tirar os nossos pecados. Foi isso que João Batista declarou quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tira o pecado do mundo. E depois que Isaías tem essa experiência com Deus, depois seus pecados são purificados, é tirado dele. Deus já havia revelado para ele o pecado da humanidade, ali dos seus irmãos, do seu povo. E aí então Deus faz uma declaração. Ele fala então, versículo 8, depois disso, ouvi uma voz, a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Foi chamado por Deus, foi purificado por Deus, e agora Deus diz: quem eu vou enviar para libertar o meu povo? Nós falamos sobre isso há uns 3 domingos atrás. Chamado por Deus. Nós somos chamados por Deus com um propósito. De termos, irmãos, essa experiência com Cristo Jesus. De morte, sepultamento e ressurreição. Essa é a porta de entrada para podermos entrar no reino dos céus. Mas não é somente uma porta de entrada, porque agora Jesus diz: agora o meu reino está em vós. O Evangelho não é somente a porta de entrada, mas o Evangelho ele é um estilo de vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, se um morreu por todos, logo todos morreram. Para quê? Para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aqueles que por eles morreu. O nosso chamado, irmãos, por Deus, é para uma morte, para a vida de pecado, e para uma mortificação diária da vontade da nossa carne, para que a vida de Cristo se manifeste nas nossas vidas. Então é um chamado para ter uma experiência, para através dessa experiência nós sermos testemunhas. Atos 1:8. Então diz: quando vocês receberem o Espírito Santo, quando vocês nascerem de novo, vão ser batizados no Espírito, vão receber nova vida, vão receber
capacidade de viver uma nova vida, não mais agora na carne, mas para viver no Espírito. O apóstolo Paulo diz: vocês não estão mais na carne para satisfazer as vontades da carne, mas no Espírito. Por isso diz: andai no Espírito e não satisfarei as concupiscências da vossa carne. Chamado para ser testemunha. Deus chamou Isaías, Deus purificou Isaías, e agora Deus diz: quem há de ir? Foi isso que nós falamos domingo passado, o chamado de Jesus para os discípulos. Ali em João 10, ele chamou os 12, para que eles pudessem ir, anunciar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. E esse chamado, irmãos, não é uma obrigação, mas é um chamado para um serviço, como servo. O pastor Cláudio pregou isso ontem à noite lá em Anastácio. Nós somos chamados para viver uma vida de servo, de escravos, mas não escravos que servem por obrigação, mas escravos que servem constrangidos pelo amor, servos de orelha furada. Mas para servirmos a Deus como servos de orelha furada, nós temos que ter em nós aquele que é o servo dos servos, Jesus Cristo. É Jesus, irmãos. É nele, é por ele, é para ele que são todas as coisas. Isaías reconheceu a necessidade, reconheceu o amor de Deus, teve a visão da glória do Senhor. Por isso ele disse: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Usa-me a mim. Usa-me a mim. Às vezes a gente fica falando para o Senhor: Senhor, aviva a tua igreja, Senhor, aviva. Mas Ele já avivou, irmãos. Ele já avivou pela vida do seu Filho. Mas o que acontece é que nós não temos dado lugar para Cristo na nossa vida. E por isso a vida dele não se manifesta na nossa vida. Para quantas pessoas nós tivemos ousadia, coragem ou alegria nessa semana para testemunhar do amor de Deus, da graça de Deus, porque você tem experimentado essa graça, porque ela tem sido eficaz na sua vida, ela tem te dado alegria, tem te dado paz, tem confortado o seu coração. E agora você deseja falar dessa graça. Hoje a gente precisa ser estimulado por um pastor ou por alguém para falar de Cristo, para anunciar o Evangelho.
Nós não precisamos ser estimulados por ninguém, porque Deus já nos deu o Espírito Santo. E Ele é o que nós precisamos, irmãos. Ele é o poder de Deus em nós para nós fazermos a obra do Senhor. Para nós servirmos ao Senhor, e Ele vai nos dar os dons, os talentos, as condições necessárias para nós podermos servi-lo. Quando você lê ali Mateus capítulo 10, você vai ver Jesus orientando os seus discípulos, que quando eles estivessem indo, não era para eles levarem nada, nem prata, nem ouro, nem alforge. Porque ele diz, digno é o trabalhador do seu sustento. Aquele que estiver indo, sendo testemunha, anunciando esse evangelho, anunciando essa graça de Cristo. Então vai receber do Senhor tudo o que precisar para que esse testemunho possa alcançar outras pessoas. Jesus ali queria ensinar os seus discípulos a dependerem dEle. Dele. Nós já lemos Mateus 10. Você pode ver aí que Jesus falou, não é para vocês levarem nada. Aonde vocês chegarem, vocês anunciam a paz de Cristo. E aqueles que receberem essa paz, então eles vão receber vocês também. E ali vocês ficam com eles, testemunhando para eles. Mas nós não estamos satisfeitos com essa graça, com esse Jesus, o Cristo em nós. E aí a gente fica correndo de um lado para o outro, atrás de animação, atrás de ouvir o que nossos ouvidos querem ouvir, sendo que a mesa está preparada. Jesus ali disse para Marta, Marta, você está ansiosa com tantas coisas, mas uma só, Marta, é necessária. Uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Onde que Maria estava? Aos pés de Jesus. E ele disse, é uma coisa só. O problema talvez do meu desânimo, do seu desânimo, a falta de envolvimento com o Senhor, com a igreja, no ministério, não é o pastor, não é o irmão do louvor, é porque Cristo não está. Quando eu falo Cristo, é Cristo e a palavra, porque o apóstolo Paulo vai dizer, a palavra de Cristo habite abundantemente em vossos corações. A palavra de Cristo habite abundantemente em vossos corações. Você foi chamado por Deus, irmãos. Se você foi chamado por Deus para a salvação, a você foi revelado esta salvação. Se foi revelado essa salvação, se você creu, é isso que Paulo falou ali para os judeus, foi revelado a eles a salvação. Mas eles não se contentaram com essa salvação, buscaram
estabeleceu a sua própria justiça, rejeitaram a justiça que veio de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Por isso Paulo orava por eles. Por isso Paulo também diz ali em uma das suas cartas, se eu não me engano aos Coríntios, depois alguém pode me corrigir, ele diz, minha oração por vós, irmãos, é para que meu sentimento ali pela igreja, ele diz que ele sentia dores de parto. Meu sentimento por vocês é como uma mãe que está sentindo dores de parto. Vocês dizem que nasceram de novo. Vocês dizem que já nasceram. Mas eu estou ainda sentindo essas dores do parto. Porque apesar de vocês terem nascido, eu não estou vendo Cristo. 1 Coríntios? Gálatas 4. Obrigado, pastor. Diz assim, meus filhinhos, por quem de novo, olha só, sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, o que quereis? Está debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas não vamos entrar nesse aspecto aqui. Mas o aspecto é esse sentimento. O apóstolo Paulo para com aqueles irmãos que ele havia ali sido gerado por Deus através da vida dele. Nós só temos um pai. Eu até já usei esse termo aqui. A gente pode até ser mãe. Deus gera vidas através de nós. Jesus disse, não fosses vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Para que vocês possam gerar filhos de Deus. Era isso que Jesus estava ali comissionando os discípulos. Eu quero que vocês vão, sejam testemunhas do Evangelho, para que o meu povo possa se converter dos seus pecados e crer em mim e serem salvos. Irmãos, é o apóstolo Paulo que diz, esse povo tinha nascido de novo, mas Cristo não estava sendo formado neles. E depois ele vai falar sobre a questão da lei. Vocês querem voltar de novo, estar debaixo da lei? O texto que Paulo fala aos judeus lá em Romanos 10, ele fala, o fim da lei é Cristo. Vocês estão buscando se justificar diante de Deus por causa da lei, pela lei, mas o fim da lei é Cristo. Para todo aquele que crê. Cristo ser formado em nós. Eu creio, irmãos, que essa deve ser a nossa oração. Paulo estava ali orando
e falando com seus irmãos, falando que eu sinto por vocês, minha oração por vocês, que já nasceram de novo e que agora Cristo seja formado em vós. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Às vezes a gente fica correndo de um lado para o outro, buscando alguma coisa a mais. Mas Deus já nos abençoou, irmãos, em Cristo Jesus, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não adianta ficarmos andando de um lado para o outro, porque Deus já nos deu tudo o que nós precisamos no seu Filho. Felipe até enfatizou hoje de manhã, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Dois estágios da vida. Quando você crê no Evangelho, você é salvo, então você tem a vida eterna. Quando Cristo cresce nas nossas vidas, aí nós passamos a ter a vida de Cristo. É outra vida. Está dentro da mesma vida. É isso que Paulo estava falando ali para os Gálatas. Vocês nasceram de novo. Vocês já têm a vida eterna. O que estava faltando para eles? A vida de Cristo. E é por isso que depois Paulo vai falar para eles, me admiro que vocês estão deixando o Evangelho para ir para outra coisa. Irmãos, é isso que muitas vezes nós temos feito. Deus nos deu o Evangelho, mas a gente fala, não, mas só o Evangelho. Eu vou. Lá naquela igreja tem uma coisa a mais. Lá tem uma coisinha a mais que aqui não tem. Lá a oração é mais forte. Tudo é por Cristo. Jesus, quando mandou os discípulos, ele disse, olha, vocês vão. Lá em Marcos 16, ele fala, vão por todo mundo, prega o Evangelho. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, expulsarão demônios, vão curar os enfermos, orar pelos enfermos, eles vão ser curados. Até se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Será que essa palavra é só para alguma igreja específica? Essa palavra é para a igreja de Cristo. É que nós temos que nos apropriar daquilo que Deus já nos deu. Ah, aqui não tem. Talvez vai ser você que Deus vai usar. Talvez seja você que Deus está querendo usar para manifestar esse poder dele aqui. Mas você não quer se colocar à disposição. Você não quer fazer como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Me usa. Aí a gente vai lá, vai ali, vai acolá. Amém?